E vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Vamos ler uma porção da Bíblia que é muito conhecida. A começar no versículo 5, diz assim, Mateus 6, versículo 5. E quando orardes, não sejas como os hipócritas, pois comprazem orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai. Ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhes pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque o teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Até aqui, a palavra do Senhor esta tarde. Eu acho que não foi boa ideia ter feito o ensaio antes, que isto já está aqui. Nós lemos esta leitura, que foi extraída do Sermão do Monte que Mateus nos trouxe, em que o Senhor ensinou os seus discípulos a orar. Se nós fôssemos ler esta passagem em Lucas, veríamos especificamente isso. Houve um discípulo que foi ter com o Senhor Jesus e disse-lhe: Senhor, ensina-nos a orar, como também João Batista ensinou os seus discípulos. E o Senhor ensinou-lhes esta oração. E a partir do século IV, ou IV, quando foi fundada a Igreja Romana, esta oração passou a fazer parte da liturgia das celebrações que eles fazem. E eu atrevo-me a dizer, sem grande medo de errar, que a partir daí estes versículos passaram a ser os versículos mais pronunciados da Bíblia. Todos os dias, em todo o mundo, milhões de pessoas fazem esta oração. Mas fazem de uma forma que não é correta. Não é conforme o Senhor nos ensinou. Fazem de uma forma mecânica, de cor, sem tirarem deste texto, desta oração, a profundidade que estas palavras têm. Por exemplo, o Senhor diz que não useis de vãs repetições. E esta oração é feita repetidamente. Diz também, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Isto fala-nos de privacidade, de intimidade com o Senhor. É uma oração que deve ser no íntimo, a relação entre nós e Deus. Pois bem, o mundo faz esta oração em público, em assembleia, à vista de toda a gente e que toda a gente participe. Não estou a dizer que a oração em público que não é permitida ou que não é bíblica, mas esta aqui especificamente, o Senhor disse: entra no teu quarto e fecha a tua porta. E isto fala-nos, como já falei, esta intimidade que temos que ter com o Senhor. Procurar extrair daqui lições de cada frase, de cada palavra, procurar tirar lições desta oração para nós. E eu não vou tirar lições de todas as frases que estão no Pai Nosso. Isso daria-nos para muito tempo, e o tempo já está escasso,
posso-vos dizer que já há uns anos que li um livro só sobre a oração do Pai Nosso, em que o autor esmiuçou cada frase, cada palavra que está contida nesta oração e escreveu um livro com um número considerável de páginas, bastante grande. Portanto, se eu fosse a fazer isso aqui, estávamos aqui até não sei quando. E vou partilhar com vocês 3 pensamentos, 3 pontos que tirei desta oração e procurar extrair daqui alguns ensinamentos para nós. Assim, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A minha pergunta, a minha questão aqui esta tarde é esta: será que todos nós que estamos aqui esta tarde podemos chamar Deus de Pai? Será que todos nós que estamos aqui podemos dizer Pai Nosso? Porque o mundo ensina erradamente que todos somos filhos de Deus. É um chavão que se propagou. Mesmo os descrentes, naqueles momentos que têm algum discernimento espiritual, dizem que nós somos todos filhos de Deus. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A maioria de nós aqui sabe, porque estuda a palavra, e eu não estou a dar novidade nenhuma àqueles que estudam a palavra, que nós não somos todos filhos de Deus. A Bíblia diz-nos que em João 8, no capítulo 8 de João, e depois vocês podem ler, nós vamos abreviar, João falando o Senhor Jesus falando com os fariseus, num daqueles muitos encontros que ele teve com os fariseus, em que normalmente dava chispa, utilizando uma linguagem mais vulgar, e ele diz aos fariseus: se Deus fosse vosso Pai, vós me amarias. Se Deus fosse vosso Pai, porque Ele não é vosso Pai. Mais à frente ele diz: vós tendes por pai o diabo. Se eles tinham por pai o diabo, é porque não podiam ser filhos de Deus. Logo, esta teoria, este ensino que o mundo vai ensinando e se vai propagando, de que todos somos filhos de Deus, é mentira. E é uma mentira que muitas vezes repetida continua a ser sempre mentira, mas passa por verdade. E as pessoas acreditam mesmo que são todos filhos de Deus. E acreditam que se podem dirigir a Deus como Pai, Pai Nosso. E vão às celebrações e chega a altura em que rezam Pai Nosso e eles dizem Pai Nosso, mas não são sempre filhos de Deus. Aquilo que a Bíblia nos ensina é que nós somos todos criaturas de Deus. Nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, nós podemos ler que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Homem e mulher os criou. Não diz que Deus gerou o homem. Se Deus tivesse gerado o homem, era pai de todos. Mas Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Somos todos criaturas de Deus. Não significa isso que sejamos todos filhos de Deus, porque não é verdade. Agora, o Senhor ensinou os discípulos a orar Pai Nosso. Há a possibilidade de sermos filhos de Deus, de nos dirigirmos a Deus como Pai. E isso a Bíblia também nos ensina, no Evangelho de João, no capítulo 1, em que João diz que: mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Romanos diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Portanto, nós, para sermos legitimamente considerados filhos de Deus, temos que receber Jesus. E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, porque até aí não eram filhos de Deus. E são necessárias duas coisas: a confissão e a fé. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, confessarmos os nossos pecados,
Uma vez mais vamos falar daquele maravilhoso plano que o Senhor criou para nós do Calvário, de nós confessarmos, reconhecermos a nossa condição de pecadores e que por nós próprios não temos qualquer hipótese de nos salvarmos. E o Senhor Jesus foi ao Calvário por nós e nós confessamos que somos pecadores e cremos que aquele sangue que Ele derramou no Calvário é o sangue que nos torna filhos de Deus, porque a partir daí nós recebemos o Senhor em nosso coração e ao recebermos o Senhor em nosso coração somos filhos de Deus e a partir daí podemos com toda a legitimidade dirigirmos a Deus como Pai, termos esta relação de pai para filho ou de filho para pai, de dizermos Pai Nosso, só a partir daí. Por outro lado, isto também nos traz bênçãos, porque somos filhos, somos herdeiros, diz-nos a palavra de Deus, sois filhos, sois herdeiros e co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós vamos herdar juntamente com Cristo, e isto é uma bênção. E nós em Coríntios podemos ler, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, que vocês depois veem em casa, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. São estas coisas que nos esperam, esta herança que nós vamos herdar por sermos filhos de Deus. A Bíblia dá-nos umas pistas, diz-nos que na eternidade não vai haver dor, não vai haver sofrimento, não vai haver choro, não vai haver tristeza, vai haver gozo e delícias eternas. Mas Paulo aqui diz-nos que são coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração do homem aquilo que está preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que recebem o Senhor, que o recebem em seu coração e têm a Deus por Pai. Coisas que vão muito para além da nossa imaginação, que nós não vamos conseguir imaginar. Nós muitas das vezes temos uma perspectiva muito limitada do céu, daquilo que nos espera no céu. Vamos estar lá em cima, aquilo vai ser uma pasmaceira, tranquilidade, nas nuvens, a tocar harpa. Eu uma vez até vi uns desenhos animados que no céu os anjos faziam umas corridas de nuvens, apanhavam o vento e tal, aquilo. Mas não é nada disso. É muito mais do que isso, o que Deus tem preparado para nós, que vai para além da nossa imaginação. Se nós tomarmos como exemplo o filho pródigo, ainda a semana passada aqui se falou no filho pródigo, quando ele teve consciência do seu estado, e ele disse, mas os empregados do meu pai são melhores do que eu, têm comida, são bem tratados, têm dormida, e eu aqui neste lamaçal, nesta pocilga, já sei, vou para meu pai, vou chegar lá, vou confessar, pai, pequei contra os céus e contra ti, e já não sou digno de se chamar teu filho, mas trata-me como um dos teus servos. A perspectiva que ele tinha daquilo que o pai tinha para ele era isso, era ser tratado como um servo. Pelo menos isso para ele já era ótimo. E ele pensava isso mesmo, se ele o recebesse. Mas se o recebesse como um servo, como um criado, para ele estava ótimo. Ia ter de comida, ia ter dormida, ia ter que trabalhar, mas trabalhar já ele trabalhava. E esta era a perspectiva que ele tinha, limitada, uma perspectiva mínima. E quando ele chegou, não foi nada daquilo. O pai viu, acolheu, mandou vestir com roupas novas, mandou calçar sandálias novas, mandou pôr joias, anéis nos dedos, mandou chamar os músicos, fez uma festa, mandou matar o boi, o bezerro e fez um churrasco, e aquilo superou todas as expectativas que o filho pródigo tinha do pai. Ainda que mal comparado, aquilo que Deus tem para nós é muito mais que aquilo que nós esperamos, muito mais que aquilo que nós pensamos, pelo facto de um dia nós termos reconhecido a nossa condição de pecadores,
que estávamos mesmo no lamaçal. E então o Senhor, na sua misericórdia, mandou Jesus para a cruz, para que nós, um dia, quando partirmos deste mundo e estivermos com Ele, tenhamos a herança que nos está reservada. E é uma herança que nós não conseguimos imaginar. Isto porque nós podemos tratar o Senhor por Pai. E Ele nos pode tratar por filhos. Porque nem todos podemos tratar o Senhor por Pai. Porque nem todos somos seus filhos. Prosseguindo, no versículo 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Nós, aqueles que já somos pais, gostamos sempre de que os nossos filhos façam a nossa vontade. Mesmo que a nossa vontade colida com a vontade deles. Mas nós impomos sempre a nossa vontade. Impomos a nossa autoridade. E aquilo que nós dizemos é aquilo que se faz. E os filhos cumprem, quando cumprem, mas cumprem contrariados. Não é aquilo que querem fazer, mas é a vontade dos pais. E a vontade dos pais prevalece, porque há a autoridade do pai. Mas nós devemos cumprir a vontade do nosso Pai Celestial de uma forma voluntária, com diligência, com alegria. Até porque Paulo, também escrevendo aos Romanos, diz assim: porque sabeis que ela, a vontade de Deus, é boa, agradável e perfeita. E se é uma vontade que é boa, agradável e perfeita, nós não temos qualquer problema em cumprir com a sua vontade. Nós, como filhos de Deus, devemos cumprir com a sua vontade de uma forma, como falei, voluntária, totalmente voluntária e com alegria. Mas nós também só podemos cumprir a vontade de Deus se soubermos qual ela é. Ninguém cumpre a vontade de outro se não souber qual é a vontade dele. Se eu tenho uma vontade, quero que o meu filho ou a minha filha a satisfaça, eu digo-lhe: é isto que eu quero que tu faças. E o Senhor tem aqui, na Bíblia, expressa a sua vontade. Se formos a ser rigorosos, toda a Bíblia é vontade de Deus. Mas também não vamos dissertar sobre a Bíblia toda esta tarde. Eu quero partilhar com vocês alguns pontos da vontade de Deus. Assim, 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que vocês depois vão ler, diz assim: Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. É vontade de Deus que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E nós, para cumprirmos esta vontade, isto implica responsabilidade nossa, porque nós, os que somos filhos de Deus, devemos de partilhar com os outros, com aqueles que ainda não o são, o Evangelho da salvação, porque é a vontade de Deus que todos se salvem. E então é uma responsabilidade de todos. É um facto que nem todos têm aquele dom de falar fluentemente da Bíblia às pessoas, mas podem convidar para vir à igreja. Vamos ter a reunião de Natal, uma boa oportunidade para que se convidem pessoas para virem ouvir qual é a vontade de Deus. Podemos também, falando do nosso testemunho, da nossa vida a outros, falando do Evangelho, aqueles que têm esse dom, partilhando as mensagens na internet. A seara é grande, diz o Senhor, e os ceifeiros são poucos. Portanto, todos nós temos responsabilidades no cumprimento desta vontade do Senhor, que é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Na 1 de Pedro, no capítulo 2, diz assim, versículo 15:
Pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. A vontade de Deus é que nós façamos o bem. Romanos diz assim também: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Ainda em Gálatas, no capítulo 6, diz assim: assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. A ordem é: façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé, mas aos outros também. É a vontade de Deus que nós pratiquemos o bem. Tiago diz que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. É uma responsabilidade também que nós temos, de cumprir com a vontade de Deus. E é um testemunho também que nós damos. Muitas das vezes o nosso testemunho fala mais que as nossas palavras, de fazermos o bem, de praticarmos o bem, de andarmos no bem. E fazei o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé também. E não nos deixarmos vencer pelo mal. Vencer o mal com o bem. Quando nos fazem mal e quando nos ofendem, é com o bem que nós vamos responder, não mal por mal. Ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, a vontade de Deus diz-nos assim, a palavra de Deus diz-nos assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Devemos ser gratos por tudo, em tudo, porque é a vontade de Deus para connosco. Nós muitas das vezes esquecemos de ser gratos. O Senhor um dia curou 10 leprosos e só um é que veio para agradecer. Apanharam-se limpos, purificados, livres da doença, não quiseram mais saber de agradecer. Só houve um que se lembrou de agradecer. E nós devemos ter este espírito de gratidão para com Deus, em tudo o que aconteça na nossa vida. O exemplo maior que eu vejo de um ser humano que foi grato para com Deus no meio da desgraça, no meio da tragédia, foi Jó. Jó era um homem que era riquíssimo, era um homem que era temente a Deus, era um homem que seguia o Senhor. E no encontro que o Senhor teve com Satanás, nós não vamos tratar disso agora, o Senhor permitiu que Satanás tocasse em tudo, na vida de Jó, mesmo na sua própria vida. Tocasse a sua família, nos seus bens, na sua casa, nos seus filhos, e a tragédia veio à vida de Jó, ao ponto de ele ficar doente, com peste, com lepra, tinha que se rapar com uma telha, as feridas, e no meio disto tudo, Jó teve uma atitude de gratidão. Diz ele: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, louvado e bendito seja o nome do Senhor. No meio daquela tribulação que veio à sua vida, perdeu todos os seus filhos, perdeu todos os seus bens, perdeu a sua casa, e ainda por cima tinha a esposa a mazucrinar o juízo, digamos assim. E no meio disto tudo, ele conseguiu ser grato, e foi grato. Mais tarde ainda ele disse: ainda que ele me mate, nele confiarei. Isto é fé. Ele não perdeu a fé, não perdeu o espírito de gratidão, porque a tragédia veio à sua vida. E nós, quantas vezes nos esquecemos de dar graças pelas bênçãos que recebemos? Quando estamos apertados, quando estamos com ela pela gana, digamos assim, ajoelhamos e clamamos ao Senhor e pedimos oração aos irmãos e tudo. E depois, a bênção bem, somos libertos e esquecemos de agradecer a quem orou por nós e de agradecer, acima de tudo, ao Senhor que nos proporcionou a libertação.
Já agora eu agradeço a todos aqueles que oraram pelo exame da Andreia esta semana. Muito obrigado a todos, aqueles que o fizeram. Porque esta é a vontade de Deus, que em tudo dai graças. Sermos gratos em tudo. Versículo 12, Mateus 6, diz-nos assim, no 11, o pão nosso cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isto fala-nos do perdão, o perdão que nós devemos ter para com os outros. Em Efésios capítulo 4 diz-nos que deixai toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfémia e toda a malícia, sejam tiradas dentro de vós. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Se Deus nos perdoou em Cristo, nós recebemos o perdão de Deus, que nos leva à salvação da nossa alma, e nós não perdoamos os outros, aqueles que nos ofendem. E às vezes ofensas mínimas, e disso se levanta na igreja dissensões até, nas famílias, no meio de trabalho, porque não tivemos a capacidade de perdoar, quando Deus nos perdoou aquilo que nós merecíamos. Porque o perdão é precisamente Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. Nós, pela nossa condição humana, estávamos condenados à morte eterna, à condenação eterna. Estávamos condenados a viver uma eternidade completa, longe de Deus. Mas porque Deus usou da sua misericórdia e do seu perdão para connosco, nós hoje temos acesso a Ele. E através também deste perdão podemos chamá-lo de Pai, podemos fazer a sua vontade e perdoar-nos uns aos outros. Não fazemos. Quantas e quantas situações familiares, marido e esposa, pais e filhos, resultam em separação porque de parte a parte não houve um espírito de perdão. E aquilo que Deus nos fala aqui é precisamente isto: perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Vamos nos perdoar porque Deus nos perdoou em Cristo. Tomar isso como exemplo. E esse perdão que nós devemos ter com os outros também reverte a nosso favor. E eu ouvi uma ilustração, uma vez, em que um filho chegou a casa todo furioso da escola, que se tinha zangado com um colega e queria-se vingar. Queria-se vingar dele, de qualquer coisa que ele fez. E o pai, se queres-te vingar dele? Quero, ok. Então vamos aqui fazer uma experiência. Levou o filho para o quintal, estendeu lá um lençol branco, vestiu-lhe uma bata branca e pôs-lhe um saco de carvão à frente. E dizia-lhe: olha, isto são pedras, são de carvão. Teu amigo é aquele lençol que está acolá. E tu vais apedrejar-lhe as pedras todas até ficares com o saco de carvão vazio. E ele assim o fez. Pegou no carvão, pima. Escusado será dizer que o lençol ficou negro. E ele vês, muito puseste o teu colega, magoaste-o, negro, e ele estava contente, fez a sua vingança. Mas o pai disse-lhe: agora vai ao espelho e vê como é que tu estás. E ele também estava todo negro de carvão. Ou seja, a moral da história, a vingança pode nos prejudicar mais a nós até do que os outros, mas prejudica-nos a nós necessariamente. Por isso é que Deus diz: perdoai-vos uns aos outros, porque nós sentirmos perdão, nós perdoarmos uns aos outros, não é nós esquecermos,
Pode ser também esquecermos aquilo que nos fizeram, mas, acima de tudo, perdoarmos uns aos outros é nós lembrarmos da ofensa que sofremos, da mágoa que sofremos, e não sentirmos este desejo de vingança, este desejo de esta mágoa, tenho que me vingar. Cá mas fizestes, cá mas vais pagar. E não é isso que Deus nos ensina. Perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esta era a palavra que eu tinha para vocês. Foi assim muito a correr, mas sinceramente espero que tenham registado que Deus é nosso Pai, é em Cristo Jesus, que nós devemos cumprir com a sua vontade também em Cristo Jesus e que devemos perdoar uns aos outros, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Que nós possamos ter isto em mente e aplicar às nossas vidas estes ensinos que o Senhor trouxe para aquele povo de então, particularmente aqui era para os fariseus, mas que nós podemos extrair daqui ainda, nos dias de hoje, lições que podem ser práticas para a nossa vida. Que o Senhor sele esta palavra nos nossos corações, que nos ajude a pô-la em prática e que nos abençoe também, em nome de Jesus. Amém.